com Dirce Becker-Delvin. Olá, Dirce, bom dia. Bom dia, Nicolas. Tudo bom, Dirce? Oi, Paulo Rogério. Oi, Josué. E bom dia para você que está nos acompanhando. O Nicolas já deu uma risada, porque está lendo uma página do livro Como o Prazer Funciona, porque gostamos do que gostamos, escrito por Paul Bloom. Ele é um psicólogo, PhD em psicologia, é professor na Universidade de Yale, que fica na cidade de New Haven, nos Estados Unidos. Segundo esse autor, aliás, esse livro é muito bacana, Como o Prazer Funciona. E ele diz que nós possuímos uma lista fixa de prazeres proporcionados pela biologia, como, por exemplo, comida, sexo, o gosto por ritmos, a música, então a arte. Há prazeres que são instintivos. Por exemplo, os bebês gostam do gosto doce do leite materno. Eles gostam de estar limpos, de ganhar colo e de ser cuidados. Eles sentem prazer nisso. E o autor vai dizer que tem uma lógica nesses prazeres, porque isso faz com que nós busquemos outras pessoas. Isso faz com que a gente goste de coisas que nos fazem bem. E a gente vai precisar de relacionamentos. Olha que interessante. Eu gosto de estar limpo, eu sou um bebê, eu gosto de colo, então eu vou gostar de estar perto de pessoas. Mas à medida que esse bebê cresce, outros prazeres vão aparecer. E o autor vai dizer que a maioria desses prazeres são extensões desses prazeres primeiros. Por exemplo, a gente vai gostar de bolo de chocolate, mas o bolo de chocolate tem a ver com doce, que era o gosto do leite materno. Então, nós gostamos de doces, ou seja, agora vamos gostar de bolo de chocolate. Mas quando a gente fica adulto, há uma infinidade de outros prazeres. E ele então diz que o gozo desses prazeres não está na coisa em si, mas naquilo que nós pensamos sobre elas. Porque nós gostamos do que gostamos. Ele diz que nossa satisfação com uma coisa específica é determinada não pelo que podemos ver ou tocar, mas pelo que sabemos sobre a história dela. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma rosa que eu tenho guardada desde 2007. Essa rosa já está toda seca, despedaçada, eu poderia jogar no lixo, mas acontece que essa rosa eu ganhei do Roberto Carlos, gente, então eu tenho ela guardada, ou seja, se eu olhar a rosa, eu vou colocar essa rosa fora porque não faz mais sentido, mas essa rosa, ela significa, ela tem, digamos, um sentido, então não é a rosa o objeto, mas é o que tem dentro dela. Eu acho curioso isso, quando ele diz, eu não me apaixono por, digamos, uma pessoa, mas por um indivíduo. Na página 106, ele fala, nós nos apaixonamos por indivíduos e não por características da pessoa. Por exemplo, ele diz assim, nossos desejos, nossas atrações, nossos gostos nos levam além de olhar um rosto bonito. Uma comida tem gosto melhor se a gente falar, essa comida é fresca, então tu vai comer ela com mais gosto. Por exemplo, no sexo, nós somos afetados por aquilo que nós pensamos da pessoa. Então, eu transo com uma pessoa, faço sexo com ela, não é só com as características dela, mas é com o que ela é. Então, de repente, eu estou com uma personalidade, com uma celebridade, sei lá, ou com alguém, não seria só o último morador da minha rua. Eu compro um quadro, fui para o Recife, comprei um quadro. Então, eu quis saber quem era o artista, Paulo. O quadro poderia ser bonito, mas eu quero saber o que tem dentro desse quadro, quem é a pessoa que pintou. Então, é legal de pensar por que nós gostamos do que gostamos. Esse autor, ele não é psicólogo, digamos, psicanalista, ele é um psicólogo da área comportamental, mas são muito interessantes as pesquisas. Tenho mais 2 segundos. O nome do livro é O Prazer que Temos com... Por que gostamos do que gostamos? Como o prazer funciona. Como o prazer funciona, por que gostamos do que gostamos. Paul Bloom. Paulo, eu não sei falar sobre pressão, eu tenho pouco tempo, falo tudo misturado. Segue muito a linha freudiana, né? O Paul Bloom, É. sabe que eu fiz, ele é comportamental, mas ontem eu fiquei pensando que agora, se eu pudesse, eu faria uma análise a partir dele do que Freud diria. Ontem nós pintamos uma porta de verde, Paulo, na minha casa, a porta da entrada. E eu achei a porta tão bonita, fiquei horas olhando e pensava, por que eu gosto
tanto dessa porta? Daí eu chamei Freud, que me respondeu, na minha casa da infância tinha um armário verde. Ou seja, não é o verde, é o que tem dentro daquela cor verde. Tá bem. Obrigado, Dirce. 7:02, um abraço. 18,2